Paz, igreja do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está o nosso tema de hoje. Deus trabalha em cada um de nós segundo os seus propósitos. Amém? Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Tudo que Deus cria, tudo que Deus faz é através de um propósito. E eu quero falar um pouco do propósito de Deus para a vida do homem. Aqui nós colocamos Efésios 4, 7 a 16. Mas antes, para nós entender melhor, coloca para mim primeiro Gênesis 26. Em nome de Jesus. Primeiro Gênesis, lá no comecinho de tudo, quando Deus... Gênesis 1, versículo 26. Não, 1, 26, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Então aqui, a palavra do Senhor lá em Gênesis diz que no quinto dia, a partir do quinto dia, Deus começa a criar os seres vivos. Isso no capítulo 24. No capítulo 26, o Senhor, ele cria o homem. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ali nasce-se um propósito. Qual o propósito? Deus já tinha criado a terra. E ele precisava colocar alguém para dominar sobre a terra. E ali nasce o homem, nasce Adão. Mas o propósito, o primeiro ponto que eu quero dizer nesse propósito de Deus é que o homem, o primeiro ponto, é que ele seria amigo de Deus. Porque a Bíblia diz que lá no Jardim do Éden, o Senhor todas as tardes visitava Adão. Então Deus, ele ele quer ter um relacionamento com o homem. O segundo ponto, nesse propósito, Deus, ele queria que nós vivêssemos uma vida plena sobre a terra. Deus não queria que o homem vivesse como nós vivemos hoje. Entendeu? Uma falta de amor, desrespeito, não teria preto, não teria branco, seríamos todos iguais. Esse era o propósito de Deus para nós, homens, quando Deus os criou. Mas aí Adão, ele entra no Jardim do Éden e ele está ali, desfrutando do bom e do melhor. E o propósito de Deus é que ele se sujeitasse ao Senhor. Que ele obedecesse ao Senhor. E aí, o que acontece? Adão peca, transgride a lei, a ordem de Deus, que era de não comer o fruto proibido. E aí entra-se o pecado. Entra-se o pecado, e o pecado através de Adão trouxe a condenação para toda a humanidade. Esse é o primeiro ponto. E aí vem o segundo propósito de Deus. Salvar a humanidade. Coloca aí para mim João 3,16, por gentileza. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí entra o segundo propósito de Deus. Primeiro propósito, Deus, ele cria o homem. Segundo propósito, o Senhor, ele envia o seu Filho para resgatar o homem, porque nós estávamos condenados à morte. E aí todos nós conhecemos o que acontece. Deus, ele vem, e qual que é o propósito? Agora você coloca para mim, para nós entender melhor, Efésios 4, 7 ao 16. E cada um de nós foi dado a graça, conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ora, o que significa? Ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas.
Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças levadas de um lado para o outro, pelas ondas ou julgados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescendo em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui que o segundo propósito, Deus, Ele envia o seu Filho para salvar a humanidade. Então nós já conhecemos, né, muito bem a história de Cristo. Jesus, Ele veio, Ele sofreu. A palavra do Senhor diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E Ele veio para cumprir o que? O propósito. Qual era esse propósito? O propósito de salvação, de salvar a humanidade, de nos resgatar da morte. Porque quando Adão peca, gera-se o quê? O pecado, ele gera morte. Então nós já estávamos condenados à morte. Então o segundo propósito, Deus envia o seu Filho, e Ele passa por todo o processo. Ele morre, ele passa por toda a humilhação, e Ele vai para aquela cruz, derrama o seu sangue ali para que nós tenhamos vida. E aí, Ele desce às profundezas da terra, toma a chave do inferno, a chave da morte, e aí Ele sobe aos altos. E aí a palavra do Senhor diz que Ele dá o quê? Dons aos homens. E aí Ele levanta um como apóstolo, outro como pastores, como mestres. E infelizmente, o que o Senhor tinha que cumprir, Ele cumpriu. Ele fez a parte dele. Ele enviou o Filho para morrer para nós, para nos dar mais uma oportunidade. Mas infelizmente, muitos desses homens que receberam esse chamado, nos dias de hoje, estão negligenciando esse chamado. Muitos homens estão negociando o seu chamado. Estão jogando de ralo, de água abaixo o seu chamado, aquilo que Deus colocou para você fazer. E infelizmente, irmãos, nós não temos visto, hoje, a maioria das igrejas hoje tem virado comércio. E eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque aqui existe um homem de Deus, uma mulher de Deus que não negocia os princípios bíblicos. Nós não podemos negociar, irmãos, porque a nossa vida, a nossa salvação, ela está em jogo. E essa vida que nós estamos aqui vivendo é uma vida passageira. A verdadeira vida é a vida eterna. E muitos estão despercebidos. No versículo, deixa eu passar aqui. O terceiro propósito, capacitar os homens com conhecimento e dons. Coloca para mim 2 Coríntios 3, 5, 6. Capítulo 3, 5 ao 6. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisas alguma como nossa. A nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Então, nós somos chamados pelo Senhor. A capacidade, ela não vem do homem, ela vem de Deus. Muitos dizem, tem uma passagem que o Senhor diz que o homem, ele não capacita o homem. O homem não... Me confundi aqui na palavra. A passagem diz o seguinte, que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E muitas das vezes, Deus ele nos chama para a obra dEle, e aí nós falamos, mas eu não sei falar. Eu sou improvável. Eu louvo a Deus porque eu venho da roça, irmãos. Eu trabalhei até meus 30 anos, foi na roça. Estou com 51 anos. E de repente você se colocar diante de um altar para você ministrar aquilo que a palavra de Deus é um privilégio muito grande. Então eu olho como eu sou um improvável.
Mas Deus, Ele nos levanta e Ele nos capacita. Ele nos dá a graça de poder falar do amor dEle. E Ele diz aqui, o Espírito, a letra ela mata, mas o Espírito Ele vivifica. É o que o pastor estava falando no começo. Se você não tem uma vida de oração, se você não jejuma, se você não consagra, o que você está fazendo na igreja? Infelizmente, irmão, nós estamos vivendo um tempo. Você sabe por que Jesus já não voltou? Existem dois propósitos, dois motivos por que Jesus não voltou. Primeiro, porque segundo a Bíblia Sagrada, Deus ele tem que enquanto os quatro cantos da terra não ouvir a palavra do Senhor, Jesus não vai voltar. Segundo, se Jesus voltasse hoje, a metade da igreja não subiria. Essa é a verdade. A igreja do Senhor não está preparada para arrebatamento. Tem muita gente dentro da igreja, irmão, que não sabe, não conhece sequer uma promessa de Deus na sua vida. Muitos de nós não temos hábito de ficar lendo a Bíblia. E a Bíblia é como o nosso alimento diário. A Bíblia é o alimento do nosso espírito, é o que nos fortalece. É o que nos renova a cada dia. E como Deus vai usar uma pessoa que não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a palavra dEle? Deus, Ele quer usar cada um de nós, Ele tem um propósito para cada um de nós. Mas pastor, de que forma? Eu vou dizer o que aconteceu na minha vida. O meu pai hoje está salvo através da minha vida. Deus me usou para salvar o meu pai. Nos últimos 60 dias de hospital, na clínica, eu fiz esse apelo para o meu pai. Há 2 anos ele morou comigo. Os 2 últimos anos dele, ele morava no sítio. Ele veio morar comigo porque ele estava cometido de uma enfermidade. E eu comecei a levar ele para a igreja. Ele não queria ir na igreja, mas ele começou a ir. E ele começou a gostar de ir na igreja. E os últimos 60 dias ele ficou impossibilitado e estava no CTI. E lá eu ficava durante a noite e a minha esposa durante o dia. E naquela semana nós fizemos o apelo e o meu pai aceitou Jesus. Então, Deus ele tem um propósito. Pastor, qual que é o propósito que Deus tem para a minha vida? Você acha que a sua família vai ser o pastor Luiz que vai alcançar ela? A palavra ela tem poder de curar, de libertar e de transformar. E você tem o compromisso, irmãos. O que Jesus tinha que fazer por nós, Ele já fez. Ele veio, morreu por nós, nos resgatou da morte e nos deu a oportunidade de uma salvação. Mas ele subiu e agora Ele depende de mim e de você, para que o evangelho dele seja pregado aos 4 cantos da terra. Porque o propósito do Senhor é de salvar toda a humanidade. Nós estamos aqui dentro da igreja. Mas e lá no seu trabalho? Você tem falado de Jesus para o seu amigo? Para aquela pessoa que está do seu lado? Muitas das vezes chega abalada, seja angustiada. Muitas das vezes lá dentro da sua família. Você está vendo lá a condição do seu familiar. E você sendo um crente, um conhecedor da palavra, você tem lançado a palavra? Porque a palavra do Senhor, quando ela é lançada, irmãos, ela não volta de forma vazia. A palavra, quando ela é lançada com propósito, ela jamais voltará vazia. E essa semana, ontem eu ligando para o meu irmão lá em Campo Grande. Eu tenho um senhor que mora no meu sítio lá, eu tenho 25 hectares lá. E eu arrendei para o soja. E tem um senhorzinho que mora lá. Esse senhor, ele é tio da minha cunhada. E ele por muitos anos ele foi evangélico. Muitos anos ele viveu. E aí ele desviou e foi para o mundo. E bebida. E antes de eu vir embora para cá, eu estive lá na chácara e conversando com ele. E eu falei para ele, você tem que largar dessa bebida, você tem que voltar para Jesus. E ali, eu conversando com ele, eu falei, você quer aceitar, você quer voltar para Jesus, você quer reconciliar? Ele falou, eu quero. Eu falei, dobra o joelho aqui no meio do quintal. Dobrou o joelho. E ali eu orei, clamei ao Senhor. Falei, Pai, tenha misericórdia, Pai, ele quer voltar aos seus braços. E quando foi antes de ontem, irmão, eu ligando para o meu irmão falou que ele voltou, se reconciliou e está na igreja. Lá já tem mais de 30 dias que ele largou de beber. Porque uma palavra lançada, irmãos. Naquele momento ali, o Espírito Santo me tocou de eu fazer o apelo. E ele aceitou. Então, o que o Senhor quer de mim, de você, Ele quer que você abra a sua boca, que você fale do amor dEle. Que você libere uma palavra na vida do seu irmão. Você sabia que muitas das vezes você chegar, um simples abraço, você cura uma pessoa? Você sabia disso?
Tem pessoas que chegam na igreja, irmão, precisando de um simples abraço. Você dá um abraço apertado nela, carinhoso, ela chora, 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 ela é curada ali. E é isso que Deus quer, que nós despertamos, igreja. Não é tempo mais de nós estarmos dormindo. O Senhor, Ele quer libertar uma igreja, Ele quer transformar a igreja. Vamos lá que a hora está se passando. O quarto ponto, a edificação da igreja e a sua expansão. Coloca para mim Salmo 133, rapidão. Uma igreja edificada, uma igreja alicerçada, uma igreja que cresce, que prospera. Quão bom é e agradável, como é bom e agradável, com os irmãos convivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba e a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre. A igreja unida, a bênção do Senhor é derramada. A palavra do Senhor diz que a casa dividida, ela não subsistirá. Mas quando nós temos uma igreja unida, quando nós temos uma igreja alicerçada, uma igreja fortalecida em Cristo, nós vamos crescer, nós vamos prosperar. É como a palavra diz, nós vamos expandir, porque a igreja somos nós. E quando você tiver a consciência de que aquele amigo seu lá do trabalho, a sua família, que está lá fora precisando de Jesus, que é você que tem que salvar elas, você vai ver que a igreja não vai caber gente aqui, irmãos. É isso que Deus está querendo de mim e de você nessa noite. Ele quer que haja um despertar no seu coração. Que nós não estamos aqui simplesmente por um ajuntamento de pessoas, não, irmãos. Nós viemos aqui para quê? Para que haja um conhecimento. Olha só o versículo 12. Querendo, olha só a vontade de Deus. Ele mesmo, vou no 11, Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A vontade de Deus é que eu e que você nos aperfeiçoe na palavra dEle, que nós buscamos a verdade, que nós buscamos o conhecimento, porque a palavra, ela nos liberta, a palavra, ela nos transforma, ela nos cura. Quando eu perdi meu pai, há umas 2 semanas eu chegava do meu trabalho, eu entrava na minha casa, eu não encontrava meu pai, e começou a me dar aquele aperto, eu sentia aquele desespero. E um belo dia eu chego, encosto a minha moto, quando eu entro, eu fui direto para o meu quarto, dobrei o meu joelho. E falei para Deus, Senhor, tira de mim essa dor que eu não estou suportando. Quando eu abri a palavra, em Isaías, eu não me recordo do capítulo, o Senhor diz assim, eu sou Deus que te consolo. Aquela palavra, ela entrou como uma flecha dentro do meu coração. E depois daquele dia, eu levantei dali, irmãos, eu não tive mais aquele sentimento de perca. Porque ali o Senhor me consolou. É Isaías, eu não me recordo do capítulo. Eu sou Deus que te consolo. A palavra de Deus, ela nos consola. A palavra de Deus, ela nos cura. Ela nos liberta. Tem uma passagem que o Senhor diz, conhecei-vos a verdade e ela vos libertará. Então, quando nós conhecemos a verdade, é como a palavra do Senhor diz ali, nós não vamos estar como um menino, levado a um lado para o outro. Você sabe por que muitos não vão subir? Porque muitos estão dentro da igreja e não conhecem a palavra de Deus. Esses serão enganados. Esses serão manipulados naquele grande dia. E a palavra, ela é bem clara aqui, ó. No versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, e que com astúcia engana fraudulosamente. Era o que o pastor Luiz estava falando no começo do culto. Se você conhece a palavra, se você conhece a verdade, você não vai ser enganado, irmão. Há 30 anos atrás, quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu louvo a Deus pela Universal, foi lá que eu aceitei Jesus. E eu comecei ali a buscar o Senhor, e comecei naquele ano, eu tive sede da palavra, eu li toda a Bíblia. Eu trabalhava de segurança à noite no aeroporto, então eu trabalhava numa sessão bem tranquila, e toda noite eu lia 5 capítulos da Bíblia.
pouco tempo eu li a Bíblia. E aí, passado mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos que eu estava na igreja, naquela época a Universal falava de salvação. Infelizmente hoje não está falando mais. E naquela época eu estava ali, fiquei acho que uns 2 anos na igreja, e de repente começou o culto de só prosperidade, prosperidade, prosperidade. Eu falei, está errado isso aí. O que o Senhor diz na palavra dele? Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu falei, está errado. E foi quando eu saí da igreja e caminhei 12 anos com o nosso casal de pastor que estão na Espanha hoje. Foi lá onde a gente foi ungido. Então assim, quando você conhece a verdade, você não vai ser enganado, irmão. É por isso que nós temos que conhecer as Escrituras. E como você vai desfrutar das bênçãos de Deus se você não conhece as promessas de Deus? Você sabe quantas promessas a Bíblia nos relata aproximadamente? Você tem noção de quantas promessas o Senhor tem para nós no Evangelho? Segundo os estudos, aproximadamente 8.000 promessas. E tem crente que não sabe nenhum, irmão. Está século dentro da igreja e não conhece uma palavra, não conhece uma promessa de Deus para a sua vida. Como você está seguindo alguém que você não conhece? Que você não sabe o que ele tem para você? É como o pastor disse, você está levado ao vento. Entendeu? Qualquer um que chegar e falar qualquer coisa para você, você vai crer, você vai acreditar. Porque você não conhece a verdade. A verdade é que cura e que liberta. A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos curar e de nos libertar. E é isso que Deus tem para nós, amém? E a quinta, levar a palavra de salvação aos 4 cantos da terra. Coloca para mim 1 Pedro 10 em diante, até o 12. 1 Pedro 10 adiante. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou a quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelaram prescruzar. Aquilo que os anjos, entendeu? Queriam fazer. Então, na época dos apóstolos, eles já anunciavam essa graça. Eles já anunciavam que Jesus viria, que haveria essa graça, a qual nos iria nos alcançar. Mas os anjos, eles desejavam falar do amor de Deus. E hoje nós temos esse privilégio e nós não queremos fazer isso. Deus, ele deixou para nós homens, não para os anjos. O que Deus quer de mim e de você é que nós levamos a palavra. Que nós levamos uma palavra de cura, de libertação. Eu me lembro um dia, eu trabalhava no carro forte, e eu cheguei no meu trabalho, a gente pegava as armas, carregava, eu entrava no caminhão, eu funcionei meu caminhão, estava esperando vir com o dinheiro para a gente sair para a rua, e um amigo meu que era um segurança, era um guarda, o que fica com a 12, ele entrou no caminhão chateado, eu falei, o que está acontecendo, Oswaldo? Ele falou, cara, eu fui fazer um exame de sangue, e o Hemosul me chamou no outro dia lá, que o meu sangue, eu estou com hepatite C. E naquela hora o Espírito Santo me tocou, e eu sempre carreguei um olhinho ungido dentro da minha mochila. Eu falei, você crê que Deus pode te curar aqui agora? Ele falou, eu creio. Eu fechei a porta do caminhão, o caminhão funcionando. Eu falei, dobra o seu joelho aí. Eu derramei o óleo na cabeça dele, falei, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro cura sobre ele agora. Irmãos, foram 15 dias. Chamaram ele, coletaram o sangue dele, fizeram os outros testes. E aí eu estou lá no dia bem de manhã cedo, ele entrou no portão do pátio assim, ele deu um glória a Deus bem grande, glória a Deus, aleluia. Eu falei, está ficando louco? Ele falou, não, pastor, Deus me curou aquele dia que você me orou. Irmão, um simples gesto, um momento ali do nada. Eu falei, você crê que Deus pode te curar? A palavra, ela tem poder, irmão.
A palavra que sai da minha e da sua boca, ela tem poder. Basta você usá-la. Basta você declarar ela na vida das pessoas. E é isso que Deus tem para nós. Ele quer que nós sejamos cooperador da obra dele. Tiago 1:12, por gentileza, para nós terminar. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você só consegue fazer a obra de Deus quando você ama a Deus. Você só consegue viver na presença de Deus quando você ama o Senhor. E amar a Deus, irmãos, não é um querer, é uma decisão. Quando eu decido servir ao Senhor, quando eu decido amar o Senhor, eu consigo suportar tudo isso aqui, ó. Porque Deus ele deixou bem claro aqui, ó, aquele que for aprovado receberá a coroa da vida. Infelizmente, tem muitas pessoas dentro da igreja que já estão reprovados diante do Senhor, porque o comportamento delas lá fora é pior do que aqueles que estão lá no mundo. Então, que você nessa noite, que o Espírito Santo possa trazer no seu coração um despertamento. Desperta, irmãos. Comece a falar do amor de Deus para as pessoas. O seu irmão, o seu parente, o seu amigo do trabalho. Essa igreja ela só vai conseguir expandir quando eu e você estivermos enganjados nesse propósito. De levar as boas novas do reino dos céus. De levar as boas novas àqueles que estão lá fora nas trevas. Pessoas que estão aí precisando, irmão, de uma palavra. Falar para Deus te ama. Deus te ama. Deus ele quer mudar a sua história. Aquilo é o suficiente para você mudar a história de uma pessoa. A palavra lançada jamais ela voltará vazia, segundo o seu propósito, diz a palavra. Então que nessa noite o Espírito Santo possa trazer em mim e em você um despertar de que é necessário, irmãos, nós nos levantar. A Bíblia diz que nós viveríamos tempos trabalhosos e esses tempos já chegou. As Escrituras estão se cumprindo. É por isso que é necessário nós conhecer a palavra, irmão. Cada dia que passa nós estamos vendo as Escrituras se cumprir. Aquele que conhece a palavra está vendo todos os dias as coisas acontecerem, as promessas se cumprindo, as profecias se cumprindo. E muitos estão dentro da igreja, irmão, estão dormindo. Estão dormindo. Estão vindo aqui só cumprir o que eu posso dizer? Um protocolo, a palavra correta. Cumprindo um protocolo. E não é esse o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Deus ele quer que nós estejamos aqui e nos alimentamos dele. E que nós chegamos lá no nosso trabalho, nós vamos despejar tudo isso. Porque quando você recebe uma palavra, você não pode dar nada se você não receber. Mas quando você está cheio, irmão, você chega lá, você vai derramar tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. E você vai ver pessoas sendo transformadas lá. Depois as pessoas vão chegar e falar para você, poxa vida, obrigado por aquela palavra. Para nós finalizarmos. Eu e meu irmão, nós trabalhávamos. E nós fazia forro de PVC. Quando eu saí do transporte de valor, eu fiquei 6 anos mais meu irmão fazendo forro. E nós fomos para um assentamento. Lá na nossa cidade tem muito assentamento agrário. E nós ganhamos uma licitação para fazer o forro de todas as casas. E aí nós ia com a caminhonete, levava forro de 5 casas. Então nós ficava a semana inteira. Cada dia nós forrávamos uma casa. E aí chegamos na casa do senhor, do seu Dozinho. E aí forramos a casa dele. Ele e a senhorinha, só uma casa enorme, toda de varanda, muita fruta no quintal, um homem muito... Forramos a casa dele e ele gostou de nós. Ele falou, se vocês quiserem ficar aqui, eu tenho quarto aí, tem muita... Fica aqui em casa, pode vir, vocês vão lá, forra, volta aqui. E nós começamos a fazer isso. E quando eu chegava à noite, eu tomava banho, a gente jantava ali com ele, sentava na varanda e eu comecei a pregar para ele. Que a mulher dele já era convertida, mas ele não. E aí a gente começou a falar. E um dia o Senhor me tocou de falar de salvação. E eu falei, seu Dalzinho, o senhor já pensou em aceitar Jesus? Ele falou, pastor, minha esposa está indo aí, a minha filha é casada com o pastor da Mundial. Tal, mas eu falei, então, seu Dalzinho, a palavra do Senhor diz que nós temos que estar preparados. Nós não sabemos o amanhã.
Então é necessário que nós nos prepare. Porque só existe 2 caminhos. Ou o senhor vai para o céu ou o senhor vai para o inferno. E essa escolha depende do Senhor, não depende de Deus. É o Senhor que vai decidir. E ali nós conversamos e fomos dormir. O meu irmão, sem entendimento, entrou no quarto e brigou comigo. Falou: rapaz, como você é louco, você está na casa do homem falar que ele vai para o inferno? E ali naquela hora eu falei assim: ó, você não sabe o que o Espírito está falando, fica quieto, fica na sua, tranquilo. Irmão, quando foi no outro dia que nós sentamos para tomar o café, a primeira coisa que ele olhou para mim e falou: pastor, obrigado pelaquela palavra. Obrigado por aquela palavra. E aí foi um tapa na cara do meu irmão. Eu falei: quando você não conhece as coisas de Deus, fica quieto. Fica quieto. Entendeu? Foi um tapa na cara dele ali, na frente da família ali. Ele falou: muito obrigado pelaquela palavra. Resumindo, irmãos, aquele homem aceitou Jesus e hoje ele serve ao Senhor. Amém? Eu louvo a Deus pela oportunidade. E que Deus, coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero orar. Em nome de Jesus. Quero que você incline sua cabeça agora, feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Eu te louvo, ó Deus, por essa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. Que ela venha nessa noite, ó Pai, trazer, ó Pai, um despertar na tua igreja. Que haja um despertar do teu Espírito, Senhor. Manifesta, Pai, em nome de Jesus no nosso meio. Que haja um despertar do Senhor. Que haja, Pai, uma transformação. Que essa palavra venha, Pai, encontrar corações, meu Pai, preparados, Senhor, para que ela possa frutificar. Para que ela possa, Senhor, produzir 30, 60, 100 por um. E nós declaramos em nome de Jesus, Pai, um ano de expansão, um ano de crescimento. Que venha haver crescimento na vida deste irmão, dessa irmã. Que venha haver crescimento, Senhor, no Ministério Fé e Família. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, que todas as vidas que entrarem por aquelas portas, Pai, elas venham encontrar a cura neste lugar. Que o Espírito Santo venha manifestar, Senhor, a cura. Pai, envia pessoas dos 4 cantos dessa cidade, Senhor. Pessoas que estão deprimidas, que estão, meu Pai, à beira da morte. Envia, Senhor, para que elas sejam neste lugar curadas. Porque nós declaramos, Pai, que aqui, Papai, é um ambiente de cura. Transforma este ambiente em um ambiente de cura, um ambiente de transformação, um ambiente onde a Tua presença é real, Senhor. E nós declaramos, Senhor, vida, Senhor, vida. Aqueles que adentrarem por essas portas, eu declaro, Senhor, que não sairão daqui de mãos vazias, porque elas encontrarão o favor do Senhor neste lugar. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Manifesta, Senhor, o Teu favor no nosso meio e nos santifica, Senhor. Em nome de Jesus, leva cativo os nossos corações, a nossa mente, para que nós não pecamos contra Ti, Pai, mas que todos os dias nós possamos ser gratos ao Senhor. É o que eu te peço e te louvo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Você que crê, dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus.